Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre matemática financeira. Na aula de hoje vamos ver a modalidade de juros compostos, também conhecida como juros sobre juros. Ainda vamos estudar quais os cuidados temos que ter com ela quando estamos lidando com empréstimos e como ela pode ser positiva no caso de investimentos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vou acompanhá-los nessa aula de juros compostos. Vamos lá? Então, dando sequência aqui, pessoal, os juros compostos, ele é mais uma modalidade de juros que a gente tem aí para aprender, tá? Temos aí a modalidade simples, que é aquela formulinha bem tranquila, J igual a C vezes I vezes N, mas agora a gente vai ver a modalidade mais comum do mercado. Os juros simples são praticados também, mas em menor proporção em relação aos compostos, né? Na prática, tudo que a gente está comprando hoje, ou os investimentos que a gente está fazendo, fica tudo regido sobre os juros compostos, tá? E aí qual que é a ideia dele? Diferentemente do juros simples, que a gente tem um comportamento linear, ou seja, os juros que eu tenho em 3 meses é o triplo do que eu tenho em um mês, ou seja, fazendo essa proporção direta, um vezes o outro, nos juros compostos não. Porque nos juros compostos, a taxa de juros sempre incide sobre o valor do mês anterior, por exemplo. Então, se eu tenho o valor inicial, eu rendo 1% ao mês, quando eu vou render 1% de novo no segundo mês, eu vou render sobre esse valor do primeiro mês e não o valor inicial, como é no juros simples. Então é por isso que a gente também chama essa modalidade de juros sobre juros. Porque os juros calculados no período seguinte sempre conta os do período anterior. Então fica uma bola de neve. Quem já deve ter visto aí quantas notícias na TV, bola de neve dos juros do cartão de crédito, dos juros do cheque especial. Da onde que ela vem essa bola de neve, que é uma crescente absurda? Disso aqui. Então, o que é juros num mês, vira valor que incide juros no outro mês. E esse valor vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, a gente não pode dizer que depois de 12 meses, o nosso juros aumentou 12 vezes em relação aos juros de um mês só. Porque isso vale nos juros simples. Nos compostos, não. Essa proporção é ainda maior. Então, é por isso que quando tem lá no cartão de crédito uma taxa absurda lá, 10% ao mês, você chega no final do ano devendo já o dobro, o triplo do que você devia. Porque cresce muito rápido. É uma coisa exponencial. E vocês vão ver, inclusive, que a fórmula faz uma conta exponencial. Então, o crescimento é muito rápido, é muito vertiginoso. Então, tem que ter muita atenção, principalmente nos empréstimos, de como você vai pagar isso, tá? E não, mesmo que você seja adimplente, mesmo que você pague todo o empréstimo em dia, tem que tomar cuidado, você não está pagando um valor muito alto, né? Então, é importante, cada décimo de taxa de juros que você consiga economizar é um valor muito alto de dinheiro que você economiza lá no futuro. Então, em investimentos pesados ou financiamentos de 30 anos, por exemplo, uma taxa de 8% ou uma taxa de 7,8% pode fazer muita diferença. Cada 0,1% aí que você tira é uma economia muito grande em relação ao que você vai pagar. Então, você tem que brigar sempre para pagar taxas de juros menores e na hora de investir ter taxas de juros maiores. Então, quando você investe, você quer maior taxa. Quando você pega empréstimo, você quer menor taxa, tá? Então vamos à fórmula aí dos juros compostos. Então, diferentemente do juros simples, lá a gente tinha uma fórmula para calcular o J. Então era J igual a C vezes I vezes N. Aqui nos juros compostos, a gente vai de maneira mais direta. A gente não tem o J na fórmula. O que a gente vai calcular aqui é o M, é o montante, é o valor futuro, logo de cara. Então a gente tem uma fórmula específica para o M, quanto que eu vou pagar lá na frente, tá? Então, M é igual a C, que é o nosso capital, que a gente trabalha, né? O capital que a gente está definindo aí como o valor inicial ou o valor presente. Abre parênteses, 1 mais I é aquela nossa taxa de juros, elevado ao tempo, ou elevado a T, ou elevado a N, como a gente vem trabalhando a nossa anotação na apostila, tá? Então, pode ter pessoas aí que estão assistindo a essa videoaula, onde você aprendeu a fórmula M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Está elevado a T ou está elevado a N é a mesma coisa, tá? São só notações diferentes da mesma forma. Então, N é o número de período, é o tempo, dias, meses e anos, tá certo? E aqui, pessoal, também vale aquela correlação importantíssima, que é o quê? Se a minha taxa de juros está mensal, então 1% ao mês, 2% ao mês, eu tenho que ter meu tempo em meses. Se for um ano, 12 meses. Se for um ano e meio, 18 meses. Se for 5 anos, 60 meses. Então a taxa manda no tempo que você vai fazer a conta, tá? Isso vale para uma taxa anual. Então se eu tenho uma taxa de 10% ao ano e eu quero calcular em 60 meses, na verdade eu tenho que colocar 5 anos e não 60 meses, desde que eu tenha
a taxa anual. Se é a taxa mensal, eu tenho que usar em mês mesmo. Tá? Então, muita atenção nisso, porque às vezes é um erro comum e é um erro besta. Você acaba errando um exercício aí à toa, só não prestando atenção se a taxa e o tempo estão compatíveis. Tá? E aí a dica que eu dou para vocês é, tentem sempre converter o tempo. Porque o tempo a conversão é mais fácil. Então, se o problema permite que você só converta o tempo e resolva, tá tranquilo. Agora, se precisar converter a taxa, aí a gente tem uma videoaula específica de equivalência de taxas, tá? Que a gente vai explicar tanto para a modalidade simples quanto para a modalidade composta. Tá certo? Bom, dito isso, pessoal, vamos fazer um exercício aqui de aplicação de juros compostos. Vocês vão ter os exercícios comentados, lá na plataforma tem muito mais informação, exercício também para fazer. Vamos fazer um aqui na aula, como a gente fez nas outras, porque é importante, acho que, ter o conceito aí já fixado na própria videoaula, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então o que o exercício diz? Ele diz que o senhor João pediu em um banco 3 mil emprestados. E o pagamento total será feito depois de 3 meses. Então, depois de 3 meses, ele vai lá pagar o banco, tá? O banco cobra a taxa de juros de 2,5% ao mês e ele quer saber quanto o João pagará de juros. Ou seja, quanto ele vai pagar além dos 3 mil que ele pegou emprestado, tá? E aí, primeiro ponto a gente observar é verificar qual é a modalidade de juros que a gente vai fazer a conta. Até porque o capital já foi dado, 3 mil, a taxa é o I, 2,5, o tempo, 3 meses. Então tá tranquilo em relação às variáveis para a gente fazer a conta. O problema é saber qual é a modalidade de juros que a gente vai trabalhar, tá? E aí qual que é a regrinha, pessoal? Sempre quando for um problema de juros simples, vai estar explícito. Então não está escrito que é problema de juros simples. Então toda vez que vocês forem calcular juros simples, vai estar lá, calcule no juros simples, ou calcule a taxa no juros simples, calcule o montante no juros simples. Por quê, pessoal? Porque os juros compostos, apesar de ser uma modalidade tão conhecida quanto a simples, mas os juros compostos são muito mais comuns a serem utilizados tanto em empréstimo como em investimento, tá? Então quando não está dizendo nada, parte do pressuposto que é composto. Por isso que quando é juros simples ou outra modalidade, isso é colocado explicitamente. Quando não está, contem como juros compostos, tá? Então a gente vai fazer o problema com juros compostos utilizando a nossa formulinha do montante. Só que prestem atenção, pessoal, o exercício está pedindo para você calcular os juros, que é o J. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o probleminha em 2 passos. Eu vou calcular o M primeiro, que é o meu valor futuro, e aí dado que eu tenho o valor presente, quem que é o vínculo do presente com o futuro? Os juros. Então aí é só fazer um menos o outro, para saber quanto a mais o João vai pagar. Tá? Então vamos começar a continha lá. M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Então eu troco o capital por 3 mil, abro parênteses, 1 mais 0,025, que é o 2,5% ao mês passado para decimal, tá? Elevado a 3 meses. E aqui eu não tenho nenhum problema de compatibilidade, né? 2,5% ao mês, tempo em mês, então tranquilo. É só aplicar a fórmula desse jeito. Então, seguindo aquela regrinha matemática do ensino fundamental, eu somo primeiro tudo que está dentro do parênteses, então fica 1,025 elevado à terceira, né? O 3 mil lá fora ainda multiplicando. E aí vocês fazem a operação de potência, tá? Que você pode fazer numa calculadora simples, tá? Ou fazer numa científica lá quando tem a opção de você fazer a potência. Na simples, o que é o 1,025? É pegar ele e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que é o número do expoente. Então você vai fazer lá 1,025 vezes 1,025 vezes 1,025. Ou, se você tem um botão específico, você vai lá e faz a conta. E isso resulta em 1,07689, tá? E aí, multiplicando isso por 3 mil, eu chego no montante de 3.230,67, ou R$ 3.230,67, tá? Mas a pergunta é o quê? Quanto ele pagou a mais? Quanto ele pagou de juros? Aí é só fazer a diferença de um pelo outro. Se no presente eu peguei 3 mil emprestados e no futuro eu vou pagar 3.230,67, os juros é justamente essa diferença, portanto, R$ 230,67, tá? Então perceba que foi dado a taxa e dado a taxa que é o I, eu calculo o J depois, tá certo? Então os probleminhas de juros compostos não vão fugir dessa regra. Ou você vai calcular o montante, ou você vai calcular os juros fazendo a operação de subtração, tá certo? Bom, pessoal, como dica aí para a gente complementar o nosso material dessa videoaula, vou deixar aqui um site da PUC Paraná,
que faz uma diferenciação bem interessante entre juros simples e juros compostos. Eles têm algumas modalidades de aulas online lá também e tem alguns conteúdos gratuitos e essa página traz uma explicação bem interessante das diferenças entre uma modalidade e outra, ver comparação de crescimento entre uma e outra, a curiosidade que sempre o primeiro mês sempre é igual para os dois e depois que começa a diferenciar. Então tudo isso lá tem as explicações complementares em relação ao nosso conteúdo da aula. O básico, o que vocês vão precisar utilizar aí no seu dia a dia, né, para fazer os exercícios, as avaliações, foi passado aqui em aula. Esse aqui entra como conteúdo complementar. Tá certo, pessoal? Para finalizar, aquela boa e velha frasezinha de sempre: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Portanto, não desistam, continuem estudando. Às vezes tem um pessoal que tem aquela dificuldadezinha em matemática, fala: nossa, professor, não gosto de matemática. Mas, pessoal, o Brasil é um país muito deficitário em conhecimento matemático. Então façam a diferença. Procurem aprender, procurem entender um pouquinho mais de matemática. Ou aquele pouquinho a mais que você já avançar, já é a média nacional avançando. Então, incentive as crianças a estudarem matemática, né? Não criem esse terror que matemática é uma coisa do outro mundo. A questão também é explicar corretamente, vocês entenderem a aula, darem retornos para nós, que aí eu tenho certeza que a gente consegue difundir mais esse conhecimento. Tá certo? Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre matemática financeira. Lembre-se que vocês podem acessar o nosso Saiba Mais e vejo vocês nas outras videoaulas. Até logo!